Deus pede para que Jacó volte para a terra de seus pais? Jacó lutou com Deus? O encontro de Jacó com o seu irmão Esaú. Por que os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, mataram os moradores de Siquém? Deus pede para Jacó levantar um altar em Betel. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Gênesis capítulo por capítulo. Já estudamos 30 capítulos, faltam apenas 20 capítulos para concluir o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Todas as aulas ministradas até agora estão aí no playlist Bíblia capítulo por capítulo e os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Esse material ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para as 3 partes do capítulo 31 do livro de Gênesis. A primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 21. O tema é: Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. A segunda parte vai do versículo 22 até o versículo 42. Labão prossegue atrás de Jacó. E a terceira parte vai do versículo 43 até o 55, que é o último versículo deste capítulo. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Nós vamos estudar um pouquinho de cada parte. Primeira parte, Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Nós já aprendemos que Jacó nasceu na região de Hebrom, mas com medo de Esaú matá-lo, ele fugiu para Harã, a mais ou menos 700 quilômetros da região que ele habitava, onde estavam os seus outros familiares. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte à terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Como nós vimos no texto, o próprio Deus pediu para que Jacó retornasse para a região de Canaã, na região de Hebrom, e ele tinha mais uma vez confirmada a promessa de Deus em sua vida. Agora vamos recapitular a linha do tempo da vida de Jacó. Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu, 40 anos quando seu irmão Esaú casou, 77 anos mais ou menos ele tinha de idade quando viajou para Harã, e agora com mais ou menos 97 anos ele retorna para Canaã. Vamos também recapitular a árvore genealógica da família de Jacó. Jacó teve filhos com 4 mulheres: Lia, que tinha uma serva de nome Zilpa, e Raquel, que tinha uma serva de nome Bila. Lia teve 6 filhos e uma filha: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Zilpa, serva de Lia, teve 2 filhos, Gade e Aser. Raquel também teve 2 filhos, José e Benjamim. E Bila, serva de Raquel, 2 filhos também, Dan e Naphtali. Agora vamos ler mais 3 versículos, do 19 ao 21.
Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Vamos agora rever o nosso mapa, o mapa do crescente fértil. Jacó com a sua família, eles estavam habitando em Harã, eles deixam Harã e vão para a região de Canaã. E quando ele já tinha viajado mais ou menos uns 400 quilômetros, Labão, seu sogro, descobriu que ele tinha fugido e foi atrás dele, que é a segunda parte do capítulo, que vai do versículo 22 ao 42. Labão prossegue atrás de Jacó. Vamos ler os versículos 22, 23 e 24. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Como nós vimos no mapinha, ele está mais ou menos nesta região, quando o seu sogro Labão o alcançou. Um detalhe interessante, nós vimos no versículo 19 que Raquel, esposa de Jacó, roubou os ídolos do seu pai. Veja que situação, embora Labão conhecesse o Deus verdadeiro, mas ele estava envolvido com a idolatria. E este envolvimento já vem lá da região de Ur dos Caldeus. Vamos ver um texto? Olha o que Josué, que é o 6º livro da Bíblia, no capítulo 24, versículo 2, escreveu. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Percebeu de onde vem essa idolatria? Lá da região de Ur dos Caldeus, que era bem próxima da Babilônia. Ur dos Caldeus, veja que está bem próximo da Babilônia, um povo idólatra. E lá a família de Abraão servia a outros deuses, mas Abraão não. Abraão serve o Deus verdadeiro, nunca se envolveu com a idolatria. Agora vamos para a terceira parte, o pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Como nós vimos no mapa, Gileade, esta região ficava mais ou menos nesta área. Agora vamos ler mais 3 versículos, do 43 ao 45. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos meus filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna. Agora, para saber mais detalhes, você precisa ler o capítulo inteirinho, que é formado de 55 versículos. O capítulo 32 tem também 32 versículos. E o capítulo é dividido em 2 partes. Observe, a primeira parte vai do versículo 3 até o 21, e o tema: Jacó envia mensageiros a Esaú. A segunda parte vai do versículo 22 até o 32, tema: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Você observou que a primeira parte começa pelo versículo 3. Por quê? Porque os versículos 1 e 2 são finalização do assunto da aula anterior. Nós já aprendemos que o patriarca Jacó foi habitar na região de Harã. Ele foi sozinho e não levou nada. E após 20 anos que ele ficou na região, ele volta com uma família,
volta com servos, volta com rebanhos, volta um homem rico, um príncipe tribal. Outro detalhe importante é que ele foi com a bênção de Deus e retorna também com a bênção de Deus. Vamos observar esses dois textos antes de entrarmos no capítulo 32. Gênesis capítulo 28, versículo 15, nós já estudamos. Eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. É Deus abençoando, fazendo promessa para Jacó. Agora observe os versículos 1 e 2 do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Maanaim. A palavra Maanaim no hebraico significa acampamento duplo. Vamos observar no nosso mapinha onde fica este local? Mais ou menos aqui, olha, entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, nessa região do Rio Jordão. Vamos recapitular mais uma vez a linha do tempo da vida do patriarca Jacó? Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu, ele tinha 40 anos quando seu irmão Esaú casou, com 77 anos, mais ou menos, ele viajou para Harã e com 97 anos ele retorna para Canaã, que é o assunto desta aula. É importante recapitularmos também a árvore genealógica de Jacó, a família de Jacó. Jacó, Lia, a sua serva Zilpa, Raquel e a sua serva Bila. Lia teve 6 filhos e uma filha: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Zilpa, 2 filhos, Gad e Aser. Raquel, José e Benjamim. E Bila, Dan e Naphtali. Agora sim, vamos para a primeira parte, que vai do versículo 3 até o 21. Jacó envia mensageiros a Esaú. Vamos ler os versículos de 3 a 6. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Agora vamos para o nosso mapa, verificar a região que eles estavam. Esaú habitava nesta região, conhecida como Edom, e Jacó estava um pouquinho acima. Ocorre que Esaú está indo com um pequeno exército, com 400 homens, ao encontro de Jacó. Isto deixou Jacó com muito medo. Ele ora a Deus, pede misericórdia, pede que Deus o proteja, e Jacó desenvolve um plano para esse encontro com seu irmão Esaú. Agora vamos para a segunda parte, que é do versículo 22 até o 32. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Vamos ler alguns versículos, do 22 até o 30. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia.
Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Este val de Jaboque é um rio que deságua no Rio Jordão entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. E Val é uma região bem rasa do rio, por isso que eles atravessaram. Observe no mapa, mais ou menos nesta região. Sobre este homem que lutou com Jacó, na teologia, nós usamos um termo chamado teofania. O que é uma teofania? É quando Deus se manifesta com aparência de homem, de ser humano, ou até mesmo de um anjo. E para esse texto é interpretação possível. Porém, entre os teólogos, um grupo diz que foi um anjo que apareceu, outro grupo diz que foi Jesus que apareceu, e outros ainda ensinam que foi o próprio Deus, interpretam o texto de forma literal. Mas o mais comum é usar esse termo, teofania, a manifestação de Deus durante um período de tempo. E esta manifestação ela é visível, nesse caso, como homem. Esse é o máximo que podemos chegar aí na interpretação desse texto. Como o capítulo 33 tem apenas 20 versículos e é dividido em duas partes, vou aproveitar para fazer uma recapitulação do que nós já aprendemos até agora. Observe. A primeira parte do livro de Gênesis vai do primeiro capítulo até o capítulo 6, que nós chamamos período antediluviano. Ou seja, se você quer aprender tudo o que aconteceu antes do dilúvio, basta ler os 6 primeiros capítulos da Bíblia. A segunda parte vai do capítulo 7 até o capítulo 11. Começa com o dilúvio e vai até o surgimento das nações. Lembrando que só 8 pessoas se salvaram do dilúvio. E estes 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, vão formar todas as nações. A terceira parte vai do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis. Nós chamamos período patriarcal. Por quê? Porque Deus passa a tratar exclusivamente da família patriarcal, sendo o primeiro patriarca Abraão, o segundo Isaque, o terceiro Jacó e depois todos os seus filhos. Observe esse slide. Abraão viveu 175 anos e ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Isaque viveu 180 anos e ele tinha 60 anos quando Jacó nasceu. Jacó viveu 147 anos e ele tinha 15 anos quando Abraão morreu e 120 anos quando seu pai Isaque morreu. Vamos agora para as duas partes do capítulo 33, que é formado por 20 versículos. A primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 17, e o tema é o encontro de Esaú e Jacó. A segunda parte vai do versículo 18 até o versículo 20, que é o último versículo. Tema: Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Vamos relembrar a linha do tempo da vida de Jacó.
Ele tinha 15 anos quando Abraão morreu, 40 anos quando seu irmão Esaú casou, com mais ou menos 77 anos viajou para Harã, com 97 anos, mais ou menos, ele retorna para Canaã. Vamos rever novamente o nosso mapa, conhecido como Mapa do Crescente Fértil. Ele habitava na região de Canaã, foi para Harã e depois de 20 anos ele volta. E no retorno é que ele tem um encontro com seu irmão Esaú, mais ou menos nesta região. A árvore genealógica da família de Jacó nós também já estudamos. Observe. Um detalhe nesta árvore genealógica: Benjamim ainda não tinha nascido no capítulo 33. Ele vai nascer no capítulo 35. E Raquel, ao dar à luz a Benjamim, morre. Mas isso nós ainda iremos estudar. Vamos ler 4 versículos da primeira parte do encontro de Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 4. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Lembra da aula anterior? Jacó estava com muito medo de encontrar com seu irmão, porque Esaú havia dito que iria matá-lo devido à primogenitura. Tudo isso já foi estudado, os vídeos estão aí no playlist, Bíblia capítulo por capítulo. E depois de 20 anos eles se encontram, por isso que Jacó estava com muito medo. E veja que Esaú estava vindo com um pequeno exército, 400 homens. Mas Deus trabalhou, Esaú chegou de forma humilde, abraçou seu irmão, chorou e ficaram em paz. Vamos agora para a segunda parte. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Vamos ler 3 versículos. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34, que é formado por 31 versículos e dividido em 2 partes. Todos os capítulos que nós já estudamos, as aulas estão aí no playlist, Bíblia capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos ver agora as 2 partes do capítulo. Primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 24. Tema: Diná é deflorada. Segunda parte, do versículo 25 até o 31, que é o último versículo, a traição de Simeão e Levi. Como nós aprendemos, Diná é a única filha que Jacó teve, e esta filha ele teve com Lia, a sua primeira esposa. Vamos recapitular a árvore genealógica da família de Jacó. Jacó teve 6 filhos com Lia e uma filha: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com Zilpa, que era serva de Lia, ele teve 2 filhos, Gade e Aser.
Com a sua esposa Raquel, ele teve 2 filhos, José e Benjamim. E com a serva de Raquel, Bila, 2 filhos também, Dan e Naphtali, somando ao todo 12 filhos e uma filha. Detalhe importante, de todos estes filhos, só Benjamim ainda não nasceu. Nós vamos ver o nascimento dele no próximo capítulo, no próximo vídeo. Ele nasce e Raquel, ao dar à luz a Benjamim, morre. Mas isso, como eu disse, é assunto para o próximo vídeo. Vamos rever agora a linha do tempo da vida de Jacó, acrescentando mais uma data. Jacó tinha 15 anos quando Abraão morreu. Com 40 anos, seu irmão Esaú casou. Quando ele tinha 77 anos, mais ou menos, viajou para Harã. Com 97 anos, mais ou menos, retorna para Canaã. E agora, com aproximadamente 105 anos, ele parte para Betel, porque ele estava residindo em Siquém, que é o assunto desta aula. Vamos rever o nosso mapa. Este é o mapa da região de Canaã. Jacó está habitando em Siquém. Segundo os estudiosos, ele habita nesta cidade mais ou menos 6 anos. E depois, devido ao que ocorreu em Siquém, que nós vamos estudar neste vídeo, ele muda com toda a sua família para Betel. Vamos ler agora os primeiros 6 versículos do capítulo 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Segundo os intérpretes da palavra de Deus, Diná tinha mais ou menos 14 anos quando Siquém a possuiu, teve relação com ela. E como nós vimos no texto, ele se apaixonou por Diná, passou a amar Diná e pediu para que seu pai falasse com Jacó. O desejo dele era se casar com ela, embora ele tenha cometido um erro em possuí-la, em ter relação com ela, mas o texto nos mostra que ele se arrependeu e queria realmente se casar com a moça, porque ele amava Diná. E o seu pai, prontamente, atendendo o desejo do seu filho, procurou Jacó, fez uma proposta de casamento, ofereceu dote pela filha de Jacó, que era uma prática da época. Mas observe os versículos de 13 a 17. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Amor, pai de Siquém,
ouviu a proposta dos filhos de Jacó e levou esta proposta para os responsáveis, para os líderes daquela cidade. Veja que o pai de Siquém, ele era um chefe tribal, assim como Jacó também era um chefe, um líder tribal. E os líderes de Siquém ouviram a proposta e aceitaram o plano, a proposta. E a proposta, como nós vimos, era que todos os do sexo masculino fossem circuncidados. A circuncisão é o que nós conhecemos hoje como operação de fimose. Entenda que a medicina da época não era como hoje, ela era bastante rústica. Mas eles aceitaram este acordo e todos os homens foram circuncidados. Outro detalhe importante: os 2 filhos de Jacó não estavam sendo sinceros. Eles tinham um plano maligno, diabólico. E que plano era este? Vamos ver a execução do plano deles. Versículos de 25 a 31. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também a fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? E aí encerra o capítulo 34. Eu sei que a história é triste, é terrível, mas a Bíblia, diferente de outros livros, ela não esconde os defeitos dos seus heróis. Mesmo sendo homens piedosos, homens de Deus, a Bíblia registra as virtudes e os defeitos. E este registro é um defeito, é uma falha. Veja que o comportamento de Simeão e Levi não é comportamento de quem teme a Deus, não. É um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus. Eles tiraram a vida de muitos inocentes. Mas, como eu disse, esta é uma característica peculiar da palavra de Deus. Registra as virtudes e os defeitos, mesmo sendo pessoas escolhidas por Deus. Vamos agora para as partes do capítulo 35. Primeira parte vai do 1º até o 7º versículo. Tema: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Segunda parte vai do versículo 8 até o 15. Tema: a morte de Débora. E a terceira parte vai do versículo 16 até o versículo 29, que é o último versículo. Tema: o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Vamos recapitular a árvore genealógica da família de Jacó? Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Lia teve 6 filhos e 1 filha. Zilpa, serva de Lia, teve 2 filhos. Raquel, a segunda esposa de Jacó, teve 2 filhos. E Bila, serva de Raquel, 2 filhos também. Vamos agora para a linha do tempo da vida de Jacó, acrescentando mais uma data. Quando Jacó tinha 15 anos,
Abraão morreu, com 40 anos seu irmão Esaú casou. Quando ele tinha mais ou menos 77 anos, viajou para Harã. Quando ele tinha mais ou menos 97 anos, retorna para Canaã. Com mais ou menos 103 anos, parte para Betel. E com 120 anos, Isaque, seu pai, morreu. Vamos agora recapitular o nosso mapa. Observe, ele sai de Siquém e vai para Betel. Betel está a mais ou menos 24 quilômetros de distância de Siquém. Depois de Betel, ele vai para Belém, que está a mais ou menos uns 32 quilômetros de Betel. Vamos agora para a primeira parte. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Nós já aprendemos que a família de Abraão era idólatra. Observe o que escreveu Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia, no capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Veja, como eu disse, a família de Abraão estava envolvida com a idolatria. Interessante que Labão, o sogro de Jacó, também estava envolvido com a idolatria. Nós já estudamos isto no capítulo 31, versículo 19. Observe, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Veja que agora Jacó, um homem já experiente, mais temente a Deus, antes de ir para Betel, edificar um altar conforme Deus havia determinado, ele recolheu todos esses ídolos, as argolas que pendiam nas orelhas das pessoas que estavam com ele, recolheu tudo e enterrou. Um detalhe importante: não confundir estas argolas que estavam nas orelhas com os brincos utilizados hoje em dia. Aquelas argolas, elas eram utilizadas como amuletos, que é diferente do que a gente vê hoje em dia. As pessoas usam brinco, mas como adorno, não como amuleto. Isso precisa ficar muito bem claro. Repito, uma coisa é usar um adorno, outra coisa é utilizar um adorno como amuleto, como idolatria. Precisa ficar isto muito claro. Vamos para a segunda parte, a morte de Débora. Versículos 8 e 9. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Como nós vimos, Jacó, agora escolhido por Deus, está tendo experiências com Deus. Deus está confirmando o pacto que havia feito com Abraão, o pacto que havia feito com Isaque, confirmando com Jacó. E confirma novamente a mudança do nome dele, de Jacó, para Israel. Agora, interessante o registro da morte de Débora. Observe o capítulo 24, versículo 59, que nós já estudamos.
Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Esta ama de Rebeca é a Débora. A Débora acompanhou ali 2 gerações, que nós vemos ela com Rebeca e agora nós vemos ela também aí neste período de Jacó. Uma serva que se destacou pela sua obediência, pelos serviços prestados para a família patriarcal. Detalhe que não registra a morte de Rebeca. Sabemos que ela foi sepultada na cova, na sepultura que Abraão comprou. Isso está registrado no capítulo 49, que nós ainda iremos estudar. Observe os versículos 30 e 31. Na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Observou? Embora o capítulo 35 fale da morte da ama de Rebeca, Débora, não fala da morte de Rebeca, mas no capítulo 49, que é o penúltimo capítulo, há este registro. Vamos para a terceira parte, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Efrata é a cidade de Belém, que nós já vimos no mapa. Agora tem um fato muito triste que acontece no final do capítulo. Observe o versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Veja que Ruben era o primogênito de Jacó, ele era filho de Lia, e ele se deitou, teve relação com Bila, que era serva de Raquel. E em função deste relacionamento, ele perdeu a bênção da primogenitura. Lembrando que os seus irmãos Simeão e Levi também ficaram sem a bênção, porque mataram os habitantes de Siquém. Logo, a bênção especial vai ser para Judá. Mas isso nós vamos aprender mais na frente. E por último, nós vemos a morte de Isaque. Vamos ler mais 3 versículos, o 27, o 28 e o 29, que é o último versículo. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo inteirinho e, se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. E continue me ajudando. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição, cole no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Utilize esse material também para discipular os novos convertidos. Isso é muito importante. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.